Pensa só no ano 1963. Uma única entrevista, publicada num lugar que ninguém esperava, de repente joga uma das figuras mais radicais dos Estados Unidos bem no centro do debate público. Essa conversa não só cimentou a imagem de Malcolm X, mas de certa forma mudou a maneira como o país inteiro discutia a questão racial. Bora entender como isso aconteceu. Então a grande pergunta é essa, né? O que levaria Malcolm X, o crítico super severo da sociedade branca americana, a dar uma entrevista para uma das maiores vitrines do estilo de vida que ele mesmo condenava? Parece uma baita contradição, mas a história por trás disso é fascinante. E olha, essa decisão não foi nada fácil, viu? Lá nos bastidores da Playboy, a ideia deu o que falar. De um lado, o editor Assis Pektorsky estava com o pé atrás. Por que a gente vai dar um palanque para ele? Mas do outro, o editor Murray Fisher veio com uma resposta simplesmente genial. Não é um palanque, é o banco das testemunhas, e quem vai interrogar somos nós. Foi essa ideia, a do interrogatório, que acabou ganhando. E com essa decisão tomada, o palco estava montado. Mas, vamos combinar, era um palco bem improvável, cheio de tensão e de ressalvas. Vamos ver como a Playboy preparou o terreno para uma das entrevistas mais bombásticas da sua história. Pro Spektorsky, o editor, uma coisa era publicar a entrevista. Outra, completamente diferente, era parecer que eles concordavam com ela. Então ele bateu o pé e achou uma solução. Desintoxicar o material com uma introdução, um texto editorial que era quase um aviso, um pedido de desculpas adiantado. A mensagem era bem clara: olha, a gente está publicando, mas não temos nada a ver com isso. E essa introdução não pegou leve. Eles chegaram a descrever as ideias de Malcolm X como uma autoacusação contundente de uma faceta nociva do racismo desenfreado. Percebe a estratégia? A Playboy não estava se colocando como uma plataforma neutra. A ideia não era um diálogo. Era mais como expor um réu num tribunal. Agora, do outro lado da mesa, a desconfiança era total. Malcolm X tinha certeza absoluta que os diabos brancos da Playboy iam distorcer tudo que ele dissesse, que nunca publicariam suas palavras de verdade. Para ele, aquilo era uma cilada, e foi nesse clima de desconfiança mútua que começou esse confronto histórico de ideias. Bom, superada essa desconfiança inicial, o tal interrogatório finalmente começou. E é aqui que a gente mergulha no coração da entrevista, a filosofia dos Black Muslims, explicada em detalhes pelo seu porta-voz mais famoso e articulado. Mas antes de ouvir o Malcolm X, a gente precisa entender o que o leitor da Playboy encontrou primeiro. A revista definiu os Black Muslims mais ou menos assim: um movimento que acreditava na superioridade do homem negro e que via o homem branco como um diabo fadado à destruição. Era essa a imagem que Malcolm X ia ter que enfrentar. Só que, na versão de Malcolm X, a essência do movimento não era ódio, mas sim reconstrução. Ele descreveu um processo de 4 passos ensinado pelo líder, Elijah Muhammad. Primeiro, conhecer a si mesmo e seu povo. Segundo, uma limpeza moral e espiritual. Terceiro, o abandono de vícios. E, por fim, restaurar o amor próprio para poder fortalecer a comunidade. Era um caminho de dentro para fora. E toda essa reforma pessoal tinha um objetivo final bem claro e bem ambicioso, aliás. Não era só sobre ser uma pessoa melhor, era sobre poder. A grande meta era transformar a comunidade negra em produtores autossuficientes, com suas próprias indústrias, suas próprias terras. Quebrar de vez a dependência da sociedade branca. Agora, a gente chega na parte que, assim, realmente causou um rebuliço. Vamos mergulhar nas ideias que mais chocaram a América branca daquela época. A doutrina da separação. Os brancos nascem diabos por natureza. Eles não se tornam assim por suas ações. Essa frase foi talvez a mais radical de toda a entrevista. Para Malcolm X, o problema não era um comportamento que poderia ser mudado. Era algo na própria essência, uma falha na natureza da raça branca. Uma visão bem determinista. E a crítica dele não poupava nem os supostos aliados. Ele usou essa metáfora fortíssima para falar dos liberais brancos. Um homem que joga minhocas no rio não é amigo dos peixes. Ou seja, para ele, todas as promessas de ajuda, de integração, eram só uma isca, uma armadilha para manter a comunidade negra sempre dependente e sob controle. Ok, então, se a integração era vista como uma cilada, qual era a alternativa? Se não era por esse caminho, a solução era o quê? E a resposta não era só um discurso. Era um plano bem estruturado em 3 partes. Primeiro, a redenção. Permitir que os negros que quisessem pudessem ir para uma terra própria. Segundo,
A separação. Para os que ficassem, o governo deveria ceder alguns estados para a criação de uma nação negra soberana. E terceiro, a reparação. A América Branca deveria financiar essa nova nação por 25 anos como um pagamento pela dívida da escravidão. Mas para justificar uma ideia tão radical quanto a separação, Malcolm X precisava de um argumento igualmente radical. E ele encontrou esse argumento na história. Ou melhor, no que ele chamava de branqueamento da história. A ideia de que a narrativa que todo mundo conhecia tinha sido manipulada. A tese dele era bem direta. A história que se ensinava nas escolas era uma ferramenta de poder. Nela, as grandes contribuições das pessoas negras teriam sido apagadas, ou as figuras históricas importantes teriam sido branqueadas para caber na narrativa de domínio europeu. E os exemplos que ele deu foram, para a época, uma bomba. Ele afirmava que figuras como Cristo, Beethoven e até mesmo Colombo, na verdade, não eram brancos. Ele ia além, reivindicando civilizações inteiras, como os egípcios e os mouros, como parte de um legado negro que teria sido roubado pela história oficial. Essa releitura da história levava a uma visão de mundo completamente nova. Para o Malcolm X, todas as pessoas não brancas do mundo, negras, pardas, vermelhas, amarelas, formavam uma única nação negra. E nesse novo mapa racial, o homem branco deixava de ser a norma para se tornar a minoria, o estranho no ninho. É claro que as palavras daquela entrevista não ficaram só no papel. Elas geraram ondas de choque que duraram anos e que ajudaram a moldar não só o legado de Malcolm X, mas todo o debate racial nos Estados Unidos. Vamos ver o tamanho desse impacto. A reação foi imediata. A própria Playboy disse que recebeu uma avalanche de cartas. O impacto foi gigantesco. Foi a primeira vez que milhões de americanos, brancos e negros, tiveram um contato tão direto e sem filtros com o pensamento dos Black Muslims. A entrevista não foi só uma matéria de revista, foi um acontecimento. E o legado dessa entrevista fica muito claro nessa linha do tempo. Em maio de 63, ela sai. Logo depois, o impacto é tanto que leva ao contrato do livro que se tornaria a famosa autobiografia de Malcolm X. Mas o mais interessante é ver a evolução dele. No final de 1964, ele já começa a sinalizar que talvez a coexistência fosse possível. Uma mudança sutil, mas enorme, que infelizmente foi interrompida com o assassinato dele em 65. E talvez nada resuma melhor a complexidade dele do que essa frase, que ele disse ao editor da Playboy com um sorriso raro. Acho que é preciso alguém como eu para fazer Martin Luther King parecer razoável. É uma frase que mostra uma autoconsciência incrível. Ele sabia que, ao ser a voz radical, ele abriu o espaço político para que a moderação do Dr. King fosse, pelo menos, ouvida. E isso tudo nos leva à reflexão final. Como que uma simples conversa gravada num restaurante pode mudar o curso da história? A entrevista de Malcolm X para Playboy é a prova viva de que isso pode acontecer. Uma conversa que, ao ser impressa nas páginas de uma revista, fez muito mais do que só apresentar um homem ao mundo. Ela forçou um país inteiro a se olhar no espelho e a confrontar suas verdades mais difíceis. Um diálogo que, de certa forma, continua até hoje.